Hoje vamos debater mais um tema polêmico para a sociedade: a poligamia. Este é um dos assuntos mais debatidos, desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais mal interpretados quando o tema é a Bíblia. Alguns dizem que Deus aprovou, outros afirmam que era apenas cultural. E ainda há quem pense que o Antigo Testamento incentivava múltiplas esposas, enquanto o Novo teria mudado tudo. Mas será que é isso mesmo? Hoje você vai entender esse tema de um jeito que quase ninguém explica, analisando contexto, história, leis, exemplos e principalmente o propósito moral de Deus revelado ao longo de toda a Escritura. E o melhor, no final, você terá uma resposta clara, completa e definitiva, sem deixar a questão em aberto ou sujeita a interpretações vagas. Vamos começar. Antes de tudo, por que a poligamia aparece tanto na Bíblia? A resposta é simples, porque a Bíblia é um livro que relata a vida como ela era. Ela não esconde erros, falhas, pecados, nem as distorções humanas. Ela mostra como as pessoas viviam em determinadas culturas, e a poligamia era uma prática comum em muitas delas. Nos tempos antigos, especialmente no Oriente Médio, a poligamia era comum entre povos ricos, reis, líderes tribais e homens de grande influência. Ter várias esposas significava status, alianças políticas e segurança econômica. Isso explica por que a prática aparece no texto sagrado. Mas o fato de algo ser relatado não significa que seja aprovado por Deus. A presença de uma prática em um texto não é o mesmo que sua aprovação moral. A Bíblia relata o assassinato de Abel, mas, obviamente, não o aprova. O mesmo princípio se aplica aqui. Vamos analisar a poligamia entre os patriarcas. À primeira vista, alguns argumentam: mas Abraão teve mais de uma mulher. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Davi teve várias. Salomão teve centenas. Sim, é verdade. Mas observe algo decisivo. Cada vez que a poligamia aparece, o resultado é sofrimento e caos, não bênçãos. Vamos ver alguns exemplos. Na história de Abraão, Sara, por não conseguir engravidar, oferece sua serva Agar para gerar um filho. O resultado foi ciúmes, brigas, humilhação, a expulsão de Agar e seu filho e uma ruptura profunda no lar. O próprio texto mostra que não deu certo. Agora, Jacó. Ele se casou com Lia e Raquel. Primeiro um casamento forçado, depois um casamento desejado. A consequência foi que 2 irmãs entraram em uma guerra eterna pela atenção do mesmo homem. Além disso, as concubinas participam da competição e os filhos crescem em um ambiente de rivalidade tóxica que culminou na venda de José como escravo pelos próprios irmãos. E Davi? Um homem que teve várias esposas e vários filhos. Seus filhos entram numa espiral de violência interna. Amnon viola sua meia-irmã Tamar. Absalão mata Amnon para vingar a irmã. Depois, Absalão tenta tomar o trono de seu pai. É um ciclo de destruição familiar. Finalmente, Salomão, a figura mais famosa nesse quesito, com 700 esposas e 300 concubinas. O que se origina disso? O próprio texto bíblico diz que suas muitas esposas estrangeiras o levaram à idolatria e o afastaram de Deus. Ou seja, vemos que as famílias polígamas dos grandes personagens bíblicos nunca são apresentadas como modelos, mas sim como alertas. Se a poligamia fosse o ideal de Deus, essas histórias mostrariam harmonia, não o caos completo que elas descrevem. Então, o que dizer da lei de Moisés? A lei contém alguns textos que mencionam a poligamia, mas sempre com um tom regulatório, nunca de incentivo. Por exemplo, a lei dizia que se um homem tivesse 2 esposas, não poderia prejudicar a primeira em favor da segunda. Se tivesse filhos de mais de uma mulher, não poderia retirar os direitos do primogênito. O que isso mostra? Mostra que a lei estava colocando limites para evitar injustiças maiores. Deus estava trabalhando dentro da cultura da época, reduzindo os danos, e não estabelecendo seu ideal moral definitivo. É o mesmo princípio que vemos em outros casos. Por exemplo,
A escravidão é regulada, mas não aprovada. O divórcio é permitido, mas não desejado. Da mesma forma, a poligamia é tolerada, mas não valorizada. Jesus explica isso claramente ao falar do divórcio. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. Mas permitir não é aprovar. Tolerar não é recomendar. Regular não é idealizar. Se você quer saber a vontade perfeita de Deus sobre um tema, volte ao começo. Quando Deus cria o ser humano, Ele estabelece o padrão antes do pecado, antes das distorções culturais, antes dos desvios humanos. E o que Ele estabelece? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não está escrito suas mulheres, suas concubinas ou seu harém. É singular, é exclusivo, é íntimo, é monogâmico. Deus poderia ter criado 2 mulheres para Adão, ou várias, como era costume em muitas culturas antigas. Mas Ele cria uma única mulher para um único homem. Esse é o plano original. Esse é o design divino. A voz dos profetas também reforça isso. Ao longo dos livros proféticos, a relação de Deus com Israel é descrita como um casamento. E Deus se apresenta como o marido fiel de uma única esposa, que é Israel. Ele nunca se descreve como marido de várias nações. Essa metáfora não é à toa. Ela reflete o ideal de exclusividade, fidelidade e amor total. O tipo de fidelidade que Deus demonstra é monogâmica, não múltipla. Ele não divide sua aliança. O padrão espiritual é monogâmico, e o padrão moral acompanha o espiritual. E então, Jesus fecha o assunto definitivamente. Quando perguntam a Jesus sobre casamento, ele não cita nenhum exemplo polígamo do Antigo Testamento. Ele não usa Abraão, Jacó, Davi ou Salomão como referência. Ele volta ao Éden. Ele volta ao início. Ele volta ao ideal. E diz, no princípio não foi assim. Com essa frase, ele está dizendo que todo desvio, incluindo a poligamia, não faz parte da vontade original de Deus. Jesus reforça o padrão. Um homem, uma mulher, unidos em uma aliança permanente. Quando o próprio Cristo define o padrão, o debate termina. O Novo Testamento reforça ainda mais essa ideia. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre os líderes da igreja, ele estabelece um pré-requisito, que sejam marido de uma só mulher. Ele não está criando um padrão só para eles. Ele está expressando o ideal moral para toda a comunidade cristã. Essa frase não é apenas uma regra administrativa, é uma declaração teológica profunda. Além disso, o casamento humano é comparado à união de Cristo com a igreja. Cristo tem quantas noivas? Apenas uma. A igreja. Se o casamento humano deve representar essa união sagrada, então ele deve refletir esse modelo de exclusividade. A monogamia não é apenas uma recomendação ética, é uma imagem espiritual poderosa. Portanto, a Bíblia não defende a poligamia. Ela relata que ela existiu. Ela tolera sua prática em determinados momentos históricos para regular a sociedade. Ela cria leis para proteger as vítimas e reduzir as injustiças causadas por ela. Mas a Bíblia nunca, em momento algum, apresenta a poligamia como o ideal divino. O único modelo aprovado, criado, abençoado e reafirmado por Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é o casamento monogâmico. O padrão é um só, um homem e uma mulher, em exclusividade. Toda vez que a poligamia aparece nas Escrituras, ela traz dor, inveja, competição, destruição familiar e afastamento espiritual. E isso já é a forma do texto dizer, em voz alta, este não é o caminho. Portanto, a resposta é clara, direta e definitiva. Não, a Bíblia não defende a poligamia. A Bíblia defende e ensina a monogamia como o padrão ideal de Deus para a humanidade. Este é o veredito final. Pois bem, se esse conteúdo te esclareceu e você quer continuar explorando temas profundos e polêmicos da Bíblia, curta esse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho
e compartilhe com seus amigos e familiares. Aqui, a gente fala a verdade com coragem, com respeito e com profundidade. Muito obrigado por assistir nosso canal. Que a paz esteja sempre com todos